Olá, olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, aqui o Wilton Cardoso, presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Distrito Federal. Então, pessoal, eu resolvi fazer essa live de última hora. Vou deixar essa live gravada aqui no perfil do sindicato. O assunto que eu quero hoje conversar com o pessoal é com relação aos eventos do E-Social. Nós temos tido muita dúvida com relação a essas informações. E é normal, tá, gente? É normal porque é um período de transição, é um período de adequação. Então, as dúvidas, elas são normais, elas vêm de todos os lados, independente do conhecimento técnico e profissional, do ramo de atividade que seja, essas dúvidas todos nós vamos ter. É tudo muito novo para todos nós que somos profissionais da área prevencionista, sejamos nós técnicos em segurança no trabalho, sejamos os engenheiros em segurança no trabalho, sejam os profissionais da saúde. Temos aqui a Cleilma, que é uma profissional das duas áreas, né? Inclusive da saúde ocupacional, de clínica de saúde ocupacional. Então, assim, essas dúvidas tem muita gente me ligado. Eu resolvi fazer essa live agora para poder tirar um pouco das dúvidas, principalmente com relação dos profissionais. Depois eu vou falar um pouco dos contadores e também vou falar um pouco para as empresas que têm tido dúvida. Então, gente, nós temos aí um dos documentos que tem sido cobrado, é o LTCAT. O LTCAT, ele é regimentado pela Lei 8.213 de 1991. É uma lei antiga, já existia a obrigatoriedade de elaboração desse documento, porém agora com a obrigatoriedade de transmissão para o E-Social, agora está sendo cobrado. Devido agora à probabilidade de penalização pecuniária, ou seja, multa, por não fazer o documento e não transmitir, agora as empresas estão correndo atrás para poder elaborar os LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho. Qual que é a finalidade da elaboração do LTCAT? Primeiro, a finalidade, se vocês puderem divulgar, gente, bater no coraçãozinho, mandar para os seus amigos, seria bacana. Essa live ela vai ficar salva aqui. É algumas dúvidas básicas, mas que elas fazem toda a diferença para todos nós. Tatiane, se você puder transmitir aí para todo mundo aí que é da nossa categoria, Cleilma também, Carlos também, eu agradeço. Então, a finalidade da elaboração do LTCAT é fazer o levantamento das condições dos ambientes de trabalho. Hoje está tendo um problema que está sendo identificado agora, porque como é um período de transição, vem as adequações, vem as obrigatoriedades e a gente vai vendo as dificuldades. Alan, seja bem-vindo, Cláudio, seja bem-vindo. E o que nós temos percebido? Existe uma variação de empresas que estão elaborando. Quem pode assinar o LTCAT? Médico do trabalho e ou engenheiro em segurança no trabalho. Ou seja, um engenheiro que tem uma pós-graduação, especialização em segurança no trabalho. Se for elaborado por engenheiro, existe a obrigatoriedade da emissão da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, vinculada ao Conselho de Classe Profissional. Esse Conselho de Classe Profissional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho é o CREA, no caso estamos em Brasília, é o CREA-DF. O médico do trabalho, ele tem competência técnica e ele é vinculado à ANANT, Associação Nacional dos Médicos do Trabalho. Vamos para a dificuldade do momento. Estão elaborando LTCAT sem as devidas avaliações quantitativas. Pessoal, a finalidade é a identificação dos riscos. Quais são os riscos? Hoje nós temos riscos que são os riscos ambientais, que são químicos, físicos e biológicos. São os três que têm por obrigatoriedade de constar-se no LTCAT. Então, existe a situação de eu elaborar o LTCAT, fazer ali uma avaliação qualitativa. Essa avaliação qualitativa, ela me resguarda em um processo trabalhista?
Gente, se eu tenho uma empresa, um ramo de atividade que existe ali, um agente que é característico daquela atividade, exemplo, indústria da construção civil. Indústria da construção civil, na nossa terminologia é conhecido como nível de ruído elevado. Se eu tenho ali a identificação do nível de ruído, o que eu tenho por obrigatoriedade de fazer o levantamento e municiar esse LTCAT, gente? Uma dosimetria, que é estabelecido o critério técnico hoje, com base na antiga NR15, que agora é a nova NR9, e também com base na NHO da Fundacentro. Às vezes as empresas, pessoal, têm contratado de profissionais na área de segurança esse documento sem saber o porquê da finalidade dele e qual a metodologia de elaboração do documento. E eu estou vendo muitos profissionais, que se dizem profissionais, elaborando esse documento sem embasamento técnico. Pessoal, você que tem formação e competência técnica, você responde por tal documento. Se eu sou um empresário, eu contratei você, que é especializado, para você poder elaborar o documento, e você me municiou de um documento a qual você tem competência para elaborar, feito da forma errada, se eu sou um empresário, eu posso processar você como responsável técnico pela elaboração desse documento. A não ser que você tenha uma declaração falando que tem que ser imediatamente, mediante a avaliação, municiar esse documento com as avaliações quantitativas, porque não são fáceis e não são simples também. Geram um custo-benefício. Por que um custo-benefício? Vou citar um exemplo aqui, que é bem prático, que vai acontecer, tá? Isso vai acontecer, que vai desdobrar em uma avalanche de processos trabalhistas. Foi feito um LTCAT para a indústria da construção civil, apenas com avaliação qualitativa. É aquela que você olha, mas você não tem a percepção de dimensionar qual é o quantitativo daquele nível do agente. Então, se você não tem como dimensionar, nem comprovar, você está fazendo uma qualitativa, não quantitativa. Você fez um LTCAT qualitativo. Existe uma quantidade de trabalhadores expostos naquele determinado ramo de atividade. Ali está característico e foi constatado ali a presença da condição, não estou falando de laudo de insalubridade, da condição que é insalubre, que causa, o nexo causa das doenças ocupacionais. No caso, estamos falando de ruído, a perda da audição. Se os trabalhadores se juntarem e entrarem com uma ação regressiva contra a empresa, a causa desses trabalhadores certamente é ganha, porque a empresa ela está instável em comprovar ali para os órgãos fiscalizadores, no caso agora a Previdência Social, que é a mais prejudicada quando existe a doença ocupacional, aposentadoria compulsória em decorrência da atividade laboral, é a mais prejudicada. A Previdência Social está fazendo esse levantamento por quê? Para poder, inclusive, futuramente, ingressar com ações regressivas contra esses empregadores, contra essas empresas. Então, você, empresário, que está contratando um documento, o mínimo que você tem que fazer é ter o conhecimento do porquê, para quê, quem, quando e onde. São situações básicas. Lembre-se que um dos princípios da contabilidade é o princípio da entidade. O princípio da entidade é de você manter o seu CNPJ vivo. A sua empresa ela tem uma vida. E hoje, se você tiver um passivo trabalhista, dependendo a causa trabalhista que você tiver, o seu CNPJ, ele pode quebrar. Então, assim, essa dica que eu estou dando é porque o barato sai caro. Hoje você faz o documento certo, você tem competência, estudou para tal. Ah, mas o fulano ali faz barato. Você, como profissional da área de segurança, você tem que mencionar o porquê. Porque existe preço, mas existe o valor. E o valor
é o seu compromisso de fazer um documento dentro dos preceitos e dos princípios legais. Vamos lá, um outro problema que tem tido agora. Existe uma obrigatoriedade de transmissão dos eventos de segurança para os órgãos pertinentes. Quais são eles? A Previdência agora e a Receita Federal, em sincronia com o Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador através da Subsecretaria de Inspeção no Trabalho. Os contadores, donos de escritórios de contabilidade, têm ligado para o nosso sindicato, querendo contratar o técnico em segurança no trabalho para que o mesmo seja responsável por essa transmissão de dados. Transmitir o dado do CNPJ de uma empresa para os órgãos pertinentes, alimentar as informações e transmitir. Esse profissional, gente, que for contratado pela empresa, se ele fizer alguma coisa que não está dentro dos preceitos e princípios legais, ou seja, não fizer o trabalho da forma correta, ele pode ser prejudicado judicialmente? Pode. Ele estudou para isso e ele tem por obrigatoriedade de saber quais são os critérios técnicos para tal execução de serviço. Porém, todavia, circunstância, se o contador contratou um escritório de contabilidade que tem um CNPJ, contratou um profissional da área de segurança no trabalho e ele é beneficiário porque ele está cobrando da sua carteira de clientes essa transmissão, o benefício da receita é dele, ele é o responsável legal pelas informações precisas. O que eu quero dizer com isso, gente? Você, colega que é profissional prevencionista, técnico em segurança, engenheiro em segurança no trabalho, informe para as empresas quais são os critérios técnicos para a elaboração do documento. Está todo mundo correndo com um Deus nos acuda para poder municiar as informações e estão fazendo de qualquer jeito. Existem profissionais que vão ser, sim, prejudicados, infelizmente, por não fazer o documento dentro dos preceitos legais, dentro dos princípios. Lembrando que nós temos 3 documentos que são básicos hoje: PGR, PCMSO e o LTCAT. Estão fazendo como se fosse o falecido PTRA, como se fosse algum documento de gaveta. Não, gente. Vamos esquecer documento de gaveta, vamos vir para a nossa atualidade. Vamos falar hoje de gestão, gerenciamento. Então, assim, não existe um modelo. Eu quero um modelo de PGR. Gente, cada ramo de atividade tem o seu modelo. Você tem que criar ele dentro dos princípios, a qual está estabelecido pelos critérios e normas técnicas. Melhor curso que tem para se buscar, o site da ENIT, Escola Nacional de Ensino. Temos o site da ENIT que tem todos os vídeos. Doutor Almeida ali, que é um dos coordenadores da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, fez um trabalho muito amplo no ano passado através da Campat, treinando, ensinando, instruindo todos os profissionais de segurança do Brasil, disponibilidade de lives. Existe o curso de especialista em PGR. Não, gente, não caia no conto da carochinha, não. Você fazendo 8 horas de aula, você não vai sair de lá um especialista, não. Estou falando isso porque eu participei da criação da norma da NR1, a qual estabelece o PGR e o GRO. Participei também como representante da bancada dos trabalhadores da nova NR18, a qual estabelece os critérios de elaboração do PGR na indústria da construção civil, que é diferente do PGR da NR1. Então nós temos que tomar muito cuidado e ter muita cautela com o que nós estamos fazendo. Pessoal, vou conversar com alguns amigos especialistas. Gostaria que vocês que vissem essa pequena live colocassem dúvidas aqui e que me falassem com quem vocês querem que eu bata um papo com relação ao assunto. Vou chamar para participar, tomo aqui a iniciativa e a liberdade de citar o nome do Procurador Federal Fernando Maciel, que era o chefe responsável pelas ações regressivas do INSS, é procurador federal e é responsável, especialista, mestre em direitos laborais. Nessa área, ele é um dos mais responsáveis e mais dominantes no assunto
para trazer informações com relação à importância do LTCAT bem elaborado. Porque o LTCAT, ele irá municiar as informações do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, a qual necessita para aposentadoria compulsória a comprovação. Como que eu vou elaborar um PPP dizendo que tem um nível de ruído, a qual ali gerou uma condição de aposentadoria especial, sendo que o meu LTCAT não quantificou a exposição? Ah, mas lá onde eu trabalho não tem nível de ruído. Sim, na Justiça do Trabalho, prove para mim. Foi feito com os aparelhos calibrados, estabelecidos em normas nacionais vigentes, tá? Gente, é muita informação, são muitas dúvidas de todos os lados, dos profissionais da área de segurança, dos profissionais da área da saúde, das empresas e também dos fiscalizadores, tá? De auditores, é normal, é normal. O importante é nós que somos da área, trocar figurinha, trocar informações, municiar os amigos de informações certas e corretas. Não adianta pegar para fazer, tem muita gente que está com o olho brilhando. Vou fazer um PGR. Eu vi um responsável de uma clínica que pegou 300 empresas para poder não só elaborar PGR, PCMSO e LTCAT, mas se tornando responsável pela transmissão dessas informações. Empresas de diversos ramos de atividade, com diversos riscos diferenciados. Pessoal, muito cuidado, muita cautela, vamos ter o pé no chão, vamos trabalhar dentro dos princípios legais, dentro dos preceitos legais, dentro das formas corretas e das normas técnicas. Deixe sua dúvida aqui, trarei para vocês também o professor Paulo, que é o criador, já conversei com ele, ele é o criador do PPP no Brasil. É engenheiro mecânico, engenheiro em segurança no trabalho, auditor da Receita Federal, ele é o criador do PPP. Então, assim, é uma pessoa que tem total domínio sobre esse assunto. Vou trazer lives no decorrer dessa semana que vem. Então, acompanhe aqui no nosso Instagram, marque seus amigos que são técnicos em segurança, engenheiros em segurança no trabalho, deixe aqui sua dúvida, compartilhe e curta. Siga nossas redes sociais. O sindicato está aqui para poder dar todo o suporte aos profissionais da área de segurança, independente de qual seja ela. Iremos marcar uma reunião com o Conselho Regional de Contabilidade, pois, inclusive, muitos profissionais, a maioria deles, não sabem a finalidade de tais documentos e nem a obrigatoriedade do porquê para que fazer tais documentos exigidos pela legislação vigente. Ok? No mais, eu quero desejar a todos vocês um ótimo dia, um excelente final de semana e o nosso sindicato está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Um bom dia e um ótimo final de semana para todos vocês.